Olá pessoal, começou a Copa do Mundo, noticiário internacional, noticiário nacional, só se fala de futebol, é uma paixão mundial, milhões, bilhões de pessoas gostam desse esporte. E aqui no canal nós vamos falar de Brasil em Campo, do Nelson Rodrigues, que é um dos grandes cronistas esportivos que já tivemos aqui no nosso jornalismo. É o maior dramaturgo do país, certamente, também. Muita gente considera que é o fundador do teatro moderno brasileiro. E nós vamos falar desse personagem tão controverso, tão popular, Nelson Rodrigues e o futebol. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos. Assina o sininho ao lado da inscrição, que assim você fica recebendo todas as novidades que rolam semanalmente aqui no canal. Bom, esse é o livro Brasil em Campo, organizado pela Sônia Rodrigues, filha do próprio Nelson, lançado pela editora Nova Fronteira. A Nova Fronteira relançou alguns livros do catálogo dela, das obras do Nelson Rodrigues na época do centenário dele, que foi em 2012. E esse aqui é um dos livros relançados. É uma antologia, uma organização de 71 crônicas que ele lançou na época que ele trabalhou no Globo, no Manchete Esportiva, e também, se eu não me engano, tem pouquíssimas crônicas também no Última Hora, do Samuel Weiner, né, o jornal do Samuel Weiner. E ficou muito popular na época dos anos 50, que ele escrevia a famosa coluna A Vida Como Ela É, também que é uma das grandes obras do Nelson Rodrigues. E de certa forma, esse livro aqui pode ser considerado o estilo de A Vida Como Ela É, a crueza, a realidade, a natureza do brasileiro bem explicitada naquela coluna, né? Só que transportada para dentro do campo. A mesma natureza do brasileiro transportada para dentro do campo. Algumas pessoas até brincam que o Nelson Rodrigues, além de considerado um grande teatrólogo, dramaturgo, também deveria ser considerado um grande sociólogo do Brasil, um grande antropólogo, um filósofo também, por que não? Adorava o Dostoiévski, acho que é uma das referências, a maior referência do Nelson Rodrigues é o Dostoiévski, mesmo o Dostoiévski sendo um romancista, não sendo um dramaturgo, mas ele captou muito da influência do Dostoiévski para a sua literatura, para o seu teatro. E o Nelson Rodrigues utilizou o futebol como instrumento para capitalizar as percepções dele, né, da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Ele pegou o esporte como um instrumento para suas pesquisas, vamos dizer assim, né? Para o entendimento do que é o ser brasileiro, né? E ele foi muito feliz nisso. Ele foi extremamente feliz e competente nisso, não à toa que é considerado um dos maiores clássicos da literatura nacional, porque, de fato, ele não se preocupou com o esporte, com os fatos, né? Ele até tem duas citações famosas que ele alcunhou a algumas pessoas, que é o idiota da objetividade e o cretino fundamental, né? Por que ele chama assim? Por que ele criou esses dois termos que ficaram bem famosos na época, né? Porque ele não fazia uma crônica factual. Ele criticava aquele jornalista que ia fazer a crônica explicando os lances do jogo, explicando onde é que foi o jogo, em qual estádio foi, qual temperatura estava, em que minuto aconteceu o gol. O Nelson Rodrigues ele não fazia uma crônica nesse sentido. Ele fazia uma crônica, ele pensava um momento especial do jogo, uma jogada, um lance, um personagem. O famoso personagem da semana, que ficou muito popular nessas crônicas. Então ele tinha uma raiva, ele tinha uma impaciência com esse tipo de crônica, que falava dia tal, no jogo tal, do campeonato tal. Ele não se atentava a isso. Por exemplo, ele jogava Flamengo e Fluminense e pelo Campeonato Carioca, e ele pouco se atentava a detalhar isso, qual rodada do Campeonato Carioca aconteceu o jogo, em que condição, se foi uma final, uma semifinal, primeira fase. Ficou bem conhecido, inclusive, o Fla-Flu,
esse termo Fla-Flu porque ele, tricolor, doente, e o irmão dele, o Mário Filho, o jornalista Mário Filho, que também é um jornalista muito conhecido no país, inclusive o estádio do Maracanã se chama Mário Filho, jornalista Mário Filho, irmão dele era flamenguista e eles cunharam esse termo. O Nelson Rodrigues é um frasista, tem inúmeros argumentos, frases de efeito que ficaram famosos através de suas crônicas, até mesmo das suas entrevistas, extremamente controverso. E uma das mais famosas frases é o complexo de vira-latas, né? Porque quando o Brasil perdeu a final de 50 para o Uruguai, da Copa que aconteceu aqui no Brasil, foi uma comoção nacional. A baixa estima do brasileiro foi abalada, a estima do brasileiro foi abalada de forma muito forte. O Brasil era favorito naquela competição, era favorito na final, bastava um empate, mas acabou tomando uma virada contra o Uruguai, 200 mil pessoas no Maracanã, enfim, foi uma situação de extrema tristeza. E o brasileiro precisa de justificativa para tudo, né? Precisa de um culpado, colocar a culpa numa determinada pessoa, numa determinada condição. E o Nelson Rodrigues fala isso, né? E na época até criou-se teorias de que o Brasil perdeu porque era um país de mestiços, o europeu tinha se misturado muito com o negro, e, enfim, uma série de teorias que rebaixavam muito o Brasil, que colocavam o Brasil numa condição inexistente, né? Porque não existe esse tipo de teoria. E o Nelson Rodrigues, de forma muito perspicaz, percebeu isso, falou que nós tínhamos complexo de vira-latas, a gente ficava sempre numa condição de submissão em relação ao resto do mundo e que a gente não poderia fazer isso. Em anos em crônicas, por exemplo, pré-58, que todas as crônicas são datadas, obviamente, mas você pega aqui em crônicas pré-Copa do Mundo de 58, que foi o primeiro título do Brasil lá na Suécia, o Nelson Rodrigues cantava a pedra. Ele meses antes, anos antes, ele já dizia que o Brasil tinha a melhor seleção do mundo e que ia vencer a Copa em 58. Então ele vem com uma carregada assim, de um nacionalismo, até quase um ufanismo em relação à seleção, de que o brasileiro não precisava carregar esse complexo de vira-lata, né? Era enxergar que tinha Pelé e Garrincha e que facilmente era a melhor seleção do mundo e traria o título em 58 e repetiu a dose em 62 no Chile. E ele foi muito astuto nesse aspecto de ter entendido, de querer propagar essa superioridade brasileira, né? E mesmo quando o Brasil já era considerado bicampeão mundial, estava indo para a Copa de 70, com toda aquela esquadra famosa, do Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, realmente tinha uma seleção absurdamente impressionante até hoje. Há quem considere que é a maior seleção de todos os tempos. Muita gente já considerava que o Brasil ia perder, tinha que tomar cuidado, que não ia passar na primeira fase. Então a gente vem carregando sempre esse pessimismo. E o Nelson Rodrigues sempre se incomodou muito com essa questão desse pessimismo. E diferentemente do que possa parecer, o próprio Nelson Rodrigues faz muitas críticas ao futebol, né? Ele faz críticas aos ricos, aos granfinos, né? Eu até marquei algumas crônicas aqui. Eu não separei crônica a crônica, eu peguei mais um panorama geral. Mas tem, por exemplo, aqui, o granfino não quer nada com o Brasil. Só pelo título a gente entende o que é que ele já está querendo dizer aqui, né? No caso aqui são pessoas que não entendem nada do futebol brasileiro, não entendem nada do brasileiro, mas querem tirar uma casquinha sempre dessa popularidade do futebol, né? Outras aqui, nós vivemos das rendas do passado. E se eu não me estou enganado, essa aqui, página 47, de 72. O Brasil já era tricampeão mundial e já faltava ali 2 anos para a próxima Copa, de 74, se eu não me engano foi na Alemanha. E mais uma vez o Brasil
desacreditado, tricampeão mundial, única seleção tricampeão mundial, chega desacreditado. E o Nelson Rodrigues se incomodava muito com isso. Aí tem outra aqui, ó. O Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. É a montanha-russa do brasileiro, né? Que vai do título mundial ao 7-1 e tá tudo desgraçadamente ruim. E quando vence tá tudo perfeitamente bom, excelente. Então ele entende muito bem essa relação do brasileiro com o futebol. Não é à toa que ficou muito marcado na história da crônica esportiva as percepções apaixonadas do Nelson Rodrigues, né? Tinha casos que ele ia pro jogo, entrava dentro do estádio e não sabia que ia jogar. E no outro dia estava com crônica espetacular, né? No jornal, elogiadíssimo, que vinha com a frase de efeito, vinha com alguma novidade, uma teoria muito bem escrita, né? E falar em escrita aqui é uma fluidez absurda. Ele tem uma mão para escrever incrível. Você percebe que você está conversando com ele praticamente aqui, né? Se Nelson Rodrigues fosse vivo nessa era da internet, ele seria talvez um dos maiores blogueiros aí. Com certeza estaria tweetando muita coisa polêmica, que o Nelson Rodrigues não fugia de uma polêmica, adorava uma polêmica, mas os exageros, adorava os exageros também. Ele considerou, por exemplo, que o Amarildo, que substituiu o Pelé em 62, posso estar enganado a data, mas o Amarildo substituiu o Pelé e ele considerou o Amarildo um gênio, que a gente tinha perdido o Pelé, mas que entrou outro gênio. Tudo bem, o Amarildo foi competente, fez seus golzinhos lá, mas também não foi nenhum gênio. Ele era muito apaixonado em relação a isso, né? Ele era muito apaixonado pelo scratch, né? Que era chamada seleção brasileira antigamente. Hoje nem se usa mais esse termo. E mesmo apesar das paixões, em época de Copa do Mundo eu pensei uma frase que ele diz que a Copa do Mundo é uma selva de gangsters. Essa frase eu acho muito interessante porque de fato você vê ali o poder político das nações, os presidentes, o presidente da FIFA, os dois presidentes dos dois países que estão ali disputando. É sempre uma condição muito política, né? O futebol sempre está numa condição muito política. Inclusive aqui nessa reunião de crônicas, tem uma crônica dele elogiando o Médici, né? As coisas do Nelson Rodrigues que ninguém consegue entender muito bem, né? Ele critica, por exemplo, a censura em relação a algumas novelas, que novela não era coisa para criança, que o governo vinha censurando alguns roteiros. E dias depois, meses depois, ele estava lá elogiando o Médici. Inclusive foi mantido aqui que o Médici era o único presidente que entendia do povo, que entendia de futebol, que ninguém no Brasil falava de futebol, nenhum presidente tinha falado de futebol tão bem quanto o Médici. Então, achei curioso ter mantido essa crônica, que não esconde as contradições do Nelson Rodrigues, né? É necessário que se entenda melhor quem é esse personagem. E a manutenção de uma crônica tão controversa quanto essa, você está elogiando um ditador sanguinário como o Médici, é interessante. Não fica uma reunião de crônicas bonitinhas para florear quem foi o Nelson Rodrigues, toda a genialidade dele, né? Fica uma coisa viva. Eu acho até que o próprio Nelson Rodrigues deveria ser mais cultuado, né? Ter as pessoas, apesar dessa reunião de livros novos da editora Nova Fronteira que lançou, tem vários títulos, é muito fácil de procurar esses livros. É importante que os textos do Nelson Rodrigues cheguem a mais e mais pessoas, porque poucos homens definiram o brasileiro de forma tão simples. Definir o brasileiro na sua natureza, na sua essência, pode incomodar muito. O brasileiro acho que até se incomoda um pouco com essas verdades. Nós temos mais a impressão de que somos um povo mais alegre, gentil, exalando felicidade, mas muitas vezes é totalmente o contrário. Nós somos pessoas pessimistas, violentas e o Nelson Rodrigues tratou isso de forma muito interessante, de
forma irônica, sarcástica, divertida. Então é isso. Além dessas 71 crônicas aqui, 12 foram tiradas de um livro, do livro lançado pela Companhia das Letras, As Sombras das Cheiras Imortais, que eu vou deixar a capa dele aqui, ó. Vou até procurar esse livro. Foi lançado em 93, bem antigo, pela Companhia das Letras, e foram recolocadas aqui. Eu posso dizer, depois da leitura deste livro, Brasil em Campo, que é como se fosse a vida como ela é dentro de campo. Não sei se vocês já leram A Vida Como Ela É, leiam, que também é outro trabalho espetacular do Nelson Rodrigues. E é isso, semaninha de Copa, jogo de futebol todo dia, jogo de alto nível todo dia. E eu resolvi trazer esse personagem fora das linhas, um mestre do texto brasileiro, da frasista brasileiro, mas que falou tão bem do nosso futebol, Nelson Rodrigues. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita para dar o like, comenta aqui comigo o que vocês estão achando da Copa do Mundo, o que vocês acham do Nelson Rodrigues, o que vocês acham da nossa seleção brasileira. Se vocês estão na torcida pelo Brasil, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, manda um beijinho aí pra mãe, pro tio, pro papai. É isso aí, tchau. Não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom no samba, é bom no coro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é.